A paz do Senhor a todos aqueles que estão assistindo a este programa. Temos recebido diversas contribuições e isso tem sido uma bênção para nós, né? Com sugestões de temas relevantes. Portanto, não deixem de enviar a sua contribuição pelo e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br. Nós também queremos agradecer e registrar que estaremos respondendo às dúvidas dos irmãos que têm enviado para nós, especialmente sobre a circular referente à organização do trabalho de acessibilidade. Tenho recebido algumas dúvidas e nós estamos aqui disponíveis para trazer estes esclarecimentos. Hoje nós temos aqui uma presença especial, doutora Ana Peixoto, que é psiquiatra, médica de adolescente, e ela nos traz um assunto de suma importância, que é o adolescente, os nossos adolescentes. E o tema é Adolescente na Acessibilidade, Saúde Mental Ameaçada. Esse é o nosso tema, mas com certeza este tema terá uma abrangência enorme, até porque, doutora Ana, que já tem especialidade nisso, não é, doutora Ana? A paz do Senhor, doutora Ana. A paz do Senhor, Leonice. Muito obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui com os irmãos, podendo falar de uma temática que eu amo, que é a adolescência, e os desafios. E o olhar do mundo hoje está sobre os adolescentes e os desafios e os enfrentamentos deles, Então, essa iniciativa sua, gostaria de parabenizar, porque você está com seus olhinhos bem abertos o que está acontecendo e, com certeza, vai trazer uma orientação para os pais de uma forma geral, que é o nosso objetivo. Doutora Ana, nós temos visto aqui também para o público, nós temos visto muitas informações, as mídias têm trazido assim, muitas mesmo informações, e algumas delas até a gente pode até colocar aí para os irmãos. Por exemplo, doutora Ana, alunos são expulsos após usar inteligência artificial para criar nudes falsos de professores e colegas. Olha que coisa, Quer ver? Outra notícia também aqui, adolescência. Deixa eu ver aqui. Adolescência, o estudo britânico que alerta sobre meninos em crise vulneráveis. Também uma outra notícia, essas foram algumas, tá, doutora Ana, que foram que eu observei aqui para a gente comentar alguns assuntos sobre isso. Olha, ataque a escolas no Rio Grande do Sul. Vou virar serial killer, tô nem aí, o adolescente falou. E além dessas, nós sabemos que tem vindo muitas informações, não é? Doutora Ana, eu não sei se acho que nós já fizemos uma entrevista assim, a gente coloca uns slides aqui, na tela, com algumas perguntas. Eu separei algumas perguntas para você, Perfeito. Para que a gente... E na hora que você está respondendo, o público está ali olhando, está sabendo do assunto que se trata, Amém. E uma das perguntas em cima, de tudo isso aqui que a gente está vendo aqui nas mídias, quais os possíveis fatores responsáveis pela vulnerabilidade na adolescência, doutora Ana? Então, a adolescência, que às vezes as pessoas acham que é uma fase de vida mais difícil, de maior dificuldade, maior desafio. Não é. A adolescência é só uma fase de transição. Então, nós temos uma ponte, vamos colocar assim, uma ponte. Nós estamos falando muito de mediador, Uma ponte entre a infância e a juventude. Essa fase é uma fase assim, ele está trazendo ainda aquela inocência da infância, a esperança, a credibilidade no outro. Entra na adolescência com essas características. Sim. Então ele é facilmente envolvido, ele é facilmente manobrado nos fake news, facilmente, ele muda de opinião, ele é influenciável. Esse que é o cuidado que a gente tem que ter. A influência exterior. Exatamente. O que acontece? Hoje as redes sociais são terra de ninguém. Nós temos visto aí, com esses registros que as mídias têm trazido, essas informações, a gente fica aterrorizados. E imagina os pais também, de adolescentes vendo, esse primeira notícia que você trouxe foi em São Paulo, onde uma escola de elite, nós tivemos 35 adolescentes expulsos da escola por situações totalmente evitáveis e numa idade que a gente nunca imaginaria que fosse acontecer.
Então, o que acontece na adolescência? As mudanças biológicas, as mudanças características dessa idade, não só em relação ao aspecto biológico, mas o aspecto psicossocial do adolescente. Não é? Então, ele quer formar novos grupos, ele precisa dessa sensação de pertencimento, ele quer estar inserido nos grupos, ele quer ser um ser mais sociável, porque até então ele vem dessa infância, onde quem exerce a autonomia são os pais. Então, os pais levam, os pais trazem. Ele chega na adolescência, ele quer começar a exercer essa autonomia, formar novos grupos. Tá? Então, isso dá a eles esse aspecto vulnerável, né? Da presa fácil ao predador. Doutora Ana, eu já tive os meus filhos adolescentes também. Hoje eu sou vovó, né? Mas ali no grupo assim de colegas, né, de amigos ali, como que isso inclusive é a segunda pergunta nossa, né? Como que os pais ou os educadores, né, eles devem agir em caso de identificar sinais de alerta nos adolescentes que eles convivem? Nossa, essa pergunta é muito importante, não é? A gente tem até uma expressão em inglês que fala red flag, né? A bandeirinha vermelha começou a acender. Você, pai e mãe, você acha que tem alguma coisa de errado com seu filho? Então procura ajuda, porque essa sensação é já um sinal de alerta. Porque se tivesse tudo bem com seu filho, você não ia ter essa sensação. Então, isolamento. Horas no quarto, escuro. Evitando o círculo social. Evitando os programas que antes fazia junto com a família. Não quer ir à igreja, não quer participar dos cultos, não quer participar dos eventos que a igreja promove, não quer sair com a família, prefere sempre ficar no quarto, trocando a noite pelo dia, perdendo a hora, emagrecendo, ficando com os sinais até da própria higiene pessoal comprometidos, não quer, às vezes, trocar uma roupa. Olha, esses são os sinais de alerta e você tem que estar atento. Atento especialmente o que ele está fazendo nesse quarto quando ele fecha a porta, tá? Na adolescência, é normal a gente buscar essa autonomia, mas presta atenção que liberdade é com responsabilidade. Você só pode dar liberdade total se seu filho tem responsabilidade sobre os atos. Então, o adolescente, ele está conquistando essa liberdade. Ele não tem essa liberdade, tá? Então, isso é ficar bem claro. Ah, mas eu não vou ser autoritária. Não. Isso é diferente de autoritarismo. Você não ensinou, esteve com seu filho quando ele começou a andar, quando ele começou a ser alfabetizado, nos assuntos de dever de casa, nos assuntos iniciais da vida dele, os pais, os responsáveis, os professores, vou falar um pouquinho, vou diferenciar. Sim. Os pais aqui, esse é o momento. Você também tem que estar com ele nessa fase que ele está entrando na adolescência, nessa fase das vivências, das práticas, não é? Ensinando, lógico que nós temos, é importante ter amigos, mas amigos nós dividimos entre os bons e os maus. Existe também os maus, aqueles que vão nos levar a caminhos tortuosos, aqueles que vão nos desviar do nosso caminho, né? Daquela orientação familiar, né? Da educação. Importante. É o que se fala até, as crianças, a gente já nasce, é o caráter, né? E isso é de berço. É isso mesmo. nasce na educação. E muitas vezes, Leonice, agora que eles vão começar a conviver mesmo e escolher, ter autonomia para fazer as escolhas dos amigos. E eu entendo que na adolescência é muito importante a opinião do amigo. Mas nós temos que ainda ensinar os nossos filhos a valorizar a opinião dos pais, porque a família ainda é a melhor amiga. Em relação à escola, eu acho que os professores têm que estar, assim, alertas a algumas falas preconceituosas, algumas falas de conteúdo extremista, racista, entendeu? Os adolescentes que estão, às vezes, sendo influenciados por adultos para ter este conteúdo nesse tema. Né? Então, os professores têm que não desvalorizar, ou rir, ou achar engraçado. É chamar para uma conversa, ver o que eles estão vendo,
com quem eles estão conversando, entende? Eu acho que agora é a hora da mobilização da sociedade para esses índices, para esses registros que têm sido feitos, né? Que só tem colocado expostos, né? De estar acontecendo isso e a ação, né? Exatamente. E é exatamente também... Perfeito. Na próxima pergunta, eu acho que falei sobre isso, porque aí vem, né, como ajudar esse adolescente, né? Como ajudar a desenvolver uma visão mais saudável, mais equilibrada dele mesmo. Hoje nós temos, gente, uma estatística muito alta de cada 10 adolescentes, vamos colocar assim, 4 com transtornos mentais, tá? Então, é uma incidência muito alta. Sim. Como que nós podemos fazer? Então, novamente, nós estamos trabalhando... O adolescente está buscando a autonomia, a liberdade, esse conceito dele mesmo, que é importante isso. E tem, em contrapartida, os pais, tá? Que estão ali para supervisionar. Fortalecer agora os vínculos. Tem um momento que ele quer ficar sozinho? Tudo bem, não tem problema. Mas supervisionar o que está sendo assistido. Até porque, né, doutora Ana, nós estamos falando de acessibilidade. Exatamente. E o adolescente, ele já com essa condição ali, de um autista, por exemplo, né? E tem momentos, eles já têm esse perfil, né? De ficar sozinho, de ficar ali num canto. Mas a mãe percebe, né? Foi o que a senhora falou. Percebe. A Se mãe tem um percebe. sinal de alerta, percebe. E é o mais importante, por exemplo, a gente não diferenciar a adolescência da pessoa com deficiência da pessoa que não tem deficiência. Porque a fase da vida é a mesma, a necessidade é a mesma. É busca da autonomia, da independência, do conceito do seu eu, da construção da autoestima, o desejo de ter amigos. É o mesmo. É o mesmo, né? Se você tem deficiência ou não. E como nós podemos fazer? Olha, podemos estimular a participar a atividades ao ar livre, fazer atividades conjuntas, andar de bicicleta juntos, tirar esse adolescente de dentro do quarto, propor atividades sociais, culturais, esportivas com a família, todo mundo participando. Aí sim nós vamos estar fortalecendo e trazendo, exemplificando algumas situações. Por exemplo, essas notícias que você colocou aqui, que foram registradas, trazer isso para discussão. Olha, você viu isso? Fulano, o que você acha? Ele saber da realidade, né? Exatamente. Não adianta esconder. Não adianta. Está acontecendo isso na sua escola porque bullying, o cyberbullying, é uma coisa atual. Então não é uma coisa para ser escondida, é uma coisa para ser discutida. Meu filho, está te influenciando em alguma maneira? Você está se sentindo fragilizado ou até ameaçado por esse tipo de comportamento de colegas? Entende? Sim. Então não é a hora da gente botar as coisas embaixo da mesa, é a hora de colocar em cima, trazer para discussão, eles entenderem que tem nos pais parceiros, que eles podem trazer assuntos que estão se sentindo fragilizados ou estão se sentindo ameaçados neste momento, né? Colocar os pais nessa posição de amigos, parceiros e companheiros de confiança deles para que eles saibam que podem contar com seus pais, né? Doutora Ana, a senhora como psiquiatra e também médica, né, de adolescentes, vamos supor que, inclusive a próxima pergunta, mas a gente pode trazer dentro desse contexto, que é o que nós estamos falando, né? Vamos supor que já exista, os pais já perceberam, já está vendo que, olha, a doutora está falando ali e é o que meu filho está passando, né? O que a senhora recomenda? Assim, algo que a senhora tenha a falar para estes pais, para estas famílias. Então, gostaria de me dirigir também aos pais nessa hora e também aos adolescentes, tá? Os pais já tentaram, já fizeram algumas condutas, fizeram alguma iniciativa nesse aspecto de tentar conversar e estão tendo resposta positiva, está na hora de buscar uma ajuda profissional. Com certeza. Você tem que buscar uma orientação, levar esse filho ao médico, fazer exames, ver o que está acontecendo, não é? Se não está passando até por um desequilíbrio de vitaminas, alguma reposição que precisa ser feito, alguma orientação e buscar ajuda profissional. Não permita que até uma atitude hostil do seu filho, isso te iniba de você procurar ajuda. Porque
porque o que vai acontecer é uma piora do status mental dele. Então, se você está sentindo que ele não está bem, é hora de procurar ajuda. E para os adolescentes, né, os meus queridos, meu público, né, um dos meus públicos preferidos, então, não tenham vergonha de procurar ajuda. Todo mundo passa, assim, vocês não estão isolados. Todos nós passamos a mesma coisa, não é? Não se sinta inibido nem envergonhado. Fale. Você pode, mas eu não quero falar para os meus pais. Mas fala assim, eu estou precisando de ajuda. Por favor, me leve a um profissional que possa me ajudar. Ou fale com o irmão, ou fale com uma tia. Fale com o seu pastor, fale com a sua professora na igreja. Mas o importante é que você fale. O importante é que você saiba que nós estamos aqui para ajudar você. E que você não precisa sofrer ou passar o que você está passando sozinho. Nós estamos aqui. A bandeira vermelha está de um lado, mas a bandeira da paz está aqui conosco para te ajudar. E nós vamos fazer tudo, não é, Leonice? Sim. Tudo, qualquer coisa dentro das nossas possibilidades para ajudar a você, o nosso adolescente, ou da acessibilidade, que tem alguma deficiência ou não. Mas nós estamos aqui disponíveis. Envie sua pergunta, Leonice passa para a gente e a gente responde. Doutora Ana, inclusive, é até bom, né? Vale lembrar que este programa, ele além de passar, né, na TV, no horário, né, que está estipulado, ele também fica disponível no YouTube. E caso, às vezes em casa você não tem esse adolescente, mas você conhece, tem um vizinho, tem um familiar, uma irmã, né, um sobrinho, você pode passar o link, olha, assista esse programa que vai ajudar, porque a sensibilidade é geral, né? Um professor pode perceber. Exatamente. E assim, sabe, às vezes a gente pensa, mas como que eu posso fazer para ajudar então? É ser sensível. Você oferecer seu ombro, Sim. ter uma escuta especial. Entendeu, Leonice? Eu sempre falo o seguinte, se você ajudar uma pessoa por dia, você ajudou 30 no final do mês. Verdade. Então, se nós conseguirmos ajudar um adolescente, qualquer, se você conhece, ou essa fala, ou esse programa, eu vou enviar. Eu vou enviar para cá, eu vou enviar para lá, eu vou enviar para o meu círculo familiar, vou enviar para o meu círculo de amigos. Se eu conseguir ajudar um por dia, eu ajudei 30 no final do mês. Doutora Ana, a próxima pergunta, acredito que até já tenhamos respondido, né? Quais medidas podem ser sugeridas para ajudá-lo nesse desafio, né? Foi tudo isso aí que você falou. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Sim, eu gostaria de acrescentar para os nossos adolescentes da acessibilidade. Amém. Pode falar. Então, essa fase é um desafio para os nossos adolescentes, porque às vezes aqueles colegas que vieram da infância costumam se afastar, porque também estão criando seus próprios círculos sociais. Não entenda isso como pessoal, que não quer estar com você por conta da sua deficiência, mas eles estão também buscando a mesma coisa que você. Autonomia, independência, faça também. Busque novos círculos sociais, se envolva nas atividades da igreja, se envolva nas atividades comunitárias, né, que seu local, sua comunidade oferece, né, atividades sociais, culturais, esportivas. Esporte faz muito bem para a saúde mental, tá? Então você, adolescente da acessibilidade, é necessário, esse vai te promover para o jovem, vai trabalhar a sua autoestima, né? Não deixe que qualquer tipo de deficiência, o tabu ou fala venha tirar do lugar que você merece. Você merece estar junto, você merece estar à frente e não deixe que nada te desanime, porque o Senhor está com vocês. Assim como com todos os adolescentes. Isso mesmo. Agora vocês vejam, né, que quantas informações, né, maravilhosas foram faladas aqui hoje, né, e acrescenta cada dia. Às vezes a gente fala assim, eu já sei, já passei por esta fase, mas não, até porque as coisas, né, o mundo... as situações a cada dia nos surpreende, não é? Com tantos fatos. E assim, outra coisa também que é importante, tem sempre um desafio maior, né? Que eles enfrentam. Quer dizer, os adolescentes dessa geração, com certeza, estão sendo muito mais desafiados do que os da geração anterior. Com as redes sociais, os TikToks da vida, as influências
né, até extremistas, de falas que não são reais, para influenciar e tirar os adolescentes de um caminho de vitória que tem sido preparado para eles. Doutora Ana, eu quero agradecer, né, por tantas informações maravilhosas que nos trouxe hoje aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com todos os nossos irmãos. Que bom, as portas aqui estão abertas. Obrigada. Porque todas as vezes são ensinamentos maravilhosos. E para encerrar este programa, nós vamos encerrar com um texto bíblico. Bem. O texto que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, né, que nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos.